Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos, exercícios sobre operações, relações de equivalência e o ZN. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro exercício. Verificar se a operação definida abaixo em que é associativa, comutativa, possui elemento neutro e se existir, quem são os inversíveis. Pessoal, quando for definida uma operação, não nos devemos prender em letras. X asterisco y igual a x mais xy deve ser pensado como operar o primeiro com o segundo resulta em o primeiro mais o primeiro vezes o segundo. Pensem dessa forma, porque se ficar preso a letras, vai ficar difícil demonstrar essas propriedades. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, a comutativa. Para provar que é comutativa, tem que provar que para qualquer x e y, invertendo a ordem da operação, os resultados não se alteram. Tá? Bom, vamos ver. Quando eu opero x com y, tem esse resultado. E operando y com x, veja, y com x vai dar y, que é o primeiro, mais yx. Tá? Olha, na verdade basta colocar um exemplo específico para mostrar que essas igualdades aqui elas vão ser diferentes, né? De uma forma geral, esse resultado não é igual a esse. Nós podemos colocar exemplos, né? Por exemplo, 1 com 0. Quando eu ponho 1 e 0, o resultado aqui dá 1. E o resultado aqui dá 0. Não é mesmo? Quando y igual a 0, x igual a 1, o resultado segundo é 0, o resultado primeiro é 1. Então, essa operação não é comutativa, porque invertendo a ordem aqui dos elementos, os resultados produzidos vão ser diferentes. Tá? A comutativa, ela reza que a permutação da ordem da operação tem que ser válida para todo mundo. Para eu mostrar que a operação não é comutativa, eu não preciso necessariamente provar que isso é falso para todo mundo. Basta provar que é falso para um par de elementos. Tá legal? Associativa, vamos ver. Como que eu opero x com y operado com z? Em primeiro lugar, y operado com z é pegar esta definição e colocar y no primeiro lugar e z no segundo. Então vai dar primeiro mais segundo primeiro. Perdão, primeiro mais segundo, primeiro vezes segundo. Então, primeiro mais primeiro vezes segundo. Esse aqui é o resultado de y operado com z. E quando fizer x operado com todo esse parênteses, o resultado vai dar primeiro mais primeiro vezes o segundo. Tá? Então, aqui a gente simplifica e obtém essa expressão. A gente faz o mesmo raciocínio com x operado y e y operado z. Primeiro a gente faz o y, x com y, dá isso aqui. Agora faço esse resultado com z. Então vai dar parênteses operado com z, vai dar parênteses mais parênteses vezes z. Tá? Lembre sempre, primeiro operado com segundo, vai dar o primeiro mais primeiro vezes segundo. Simplificando essa expressão, dá esse resultado. Bom, gente, de uma forma geral, esses resultados eles não vão ser iguais, né? Se eu pegar o x como sendo 1, o y como sendo 1 e o z como sendo 1 também, certo? Todo mundo igual a 1, isso aqui vai dar 3 e esse aqui vai dar 4, né? Então eles vão ser diferentes, a operação não é associativa por causa disso. Agora vamos com o elemento neutro. O elemento neutro é aquele elemento que preserva a operação, ou seja, qualquer x operado com elemento neutro dá x. Por definição, o que é x operado com O? É x mais xo, certo? Primeiro mais primeiro vezes segundo, isso tem que dar x. Bom, aí ficou uma equaçãozinha, né, com números racionais. Cancelando x dos dois lados, temos que x operado com O dá zero. Para qualquer x, o único número que multiplicado por x dá zero é o zero, né? Zero vezes qualquer um dá zero. Então, zero seria o candidato a elemento neutro. Por que eu falo candidato? Porque o elemento neutro ele tem que preservar a operação.
tanto de um lado quanto do outro. Então nós temos que conferir se do lado esquerdo essa operação está preservando com o zero. Ou seja, eu tenho que mostrar que zero operado com x dá x. Eu sei que x operado com zero dá x. Agora eu tenho que ver se zero operado com x dá x. O que é zero operado com x? É 0 mais 0x, né? Quanto que é o primeiro operado com o segundo? É o primeiro mais o primeiro vezes o segundo. Bom, não é difícil ver que isso dá zero, tinha que dar x. Então o zero ele preserva a operação do lado direito, mas não preserva do lado esquerdo, portanto ele não pode ser considerado elemento neutro. E se a operação não tem elemento neutro, nem precisamos procurar elementos inversíveis, né? Porque a definição de inversível depende da existência do elemento neutro. Tá legal? Agora vamos esse aí. Vamos considerar essa tabela de operação, né? Todo mundo sabe como que a gente faz a leitura disso. Por exemplo, B operado com C, eu vejo a linha do B e a coluna do C, dá D. Ok? E operado com B, eu vejo a linha do E, a coluna do B, então vai dar A. E operado com B dá A. E assim sucessivamente. Nós vamos verificar se a operação é comutativa, se possui elemento neutro e inversíveis. Então, em primeiro lugar, essa operação comutativa, a comutatividade está relacionada à simetria na tabela. Porque, pensam bem, B operado com C está aqui. E C operado com B está aqui. Vejam, esses dois aqui, eles são os resultados da operação feita com dois elementos permutados. Isso vale em geral. Toda vez que eu pegar um elemento no lugar da tabela e olhar o seu simétrico em relação ao diagonal principal, eles são os resultados das operações permutando-se os elementos. Então, esse B aqui, ele é o resultado de E com C. E esse outro, C com E. Então, quando os resultados são iguais, tanto do triângulo de baixo em relação ao triângulo de cima, isso mostra que essa tabela é simétrica e, portanto, também mostra a comutatividade da operação. Não é difícil ver que essa tabela é simétrica, gente. Então, a operação é sim comutativa. Tá? O elemento neutro preserva a operação, ou seja, qualquer um operado com o neutro, daí ser qualquer um. A operado com o neutro dá A, B operado com o neutro dá D, C e D. Isso significa que quando eu pego a lista ABCD e opero com o elemento neutro, o resultado é a lista ABCD, tanto em linha quanto coluna. Então, para existir um elemento neutro, tem que existir uma linha e uma coluna que repete ABCDE. ABCDE está repetindo aqui e aqui, olha. Não é? Significa o quê? Se repetiu na linha e repetiu na coluna, significa que o dono da linha e da coluna preservou a operação, porque ele manteve todo mundo na mesma ordem. E esse cara é o A. O A preservou todo mundo de um lado e do outro. Então ele é neutro direita e esquerda, ou seja, eu posso dizer que o A é o elemento neutro desta operação. Então, se existe elemento neutro, eu posso perguntar quem são os inversíveis. São aqueles que, operados uns com os outros, o resultado é o neutro, ou seja, o A. Então, é só ver onde que o A aparece como resultado. Onde ele aparecer como resultado, eu vou ter ali os inversíveis. Quando que isso acontece? Aqui, ou seja, A com A, certo? Aqui, veja, todos esses elementos aqui vão aparecer inversíveis. Então, é E com B, B com C, C com D e B com E. Então, por sorte, B com E e E com B deu A, C com D e D com C deu A. Tem que ser dos dois lados, certo, gente? Então, o A, como ele é elemento neutro, os outros todos são inversíveis. O inverso de A é o próprio A, o inverso de B é o E, e assim sucessivamente. Agora vamos falar de relação de equivalência. Nós vamos analisar nesse exemplo uma relação de equivalência olhando para as relações como pares ordenados. Essa é uma maneira diferente de ver relações. Olha só, aqui eu digo que 1 relaciona com 1, 2 com 2, 3 com 3, 1 com 2 e 2 com 1. Tá? Então, em vez de dizer que 1 relaciona-se com 1, eu escrevo para ordenado 1, 1. Quando que essa operação vai ser de equivalência? Quando satisfizer aquelas três propriedades. Então, veja só. A primeira propriedade, todo mundo tem que se relacionar com si próprio. Como
da relação tem 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3, então dentro desta relação todo mundo se relaciona com si próprio. Então a primeira propriedade é satisfeita, certo? Agora eu tenho que mostrar que se toda vez que um se relacionar com outro, eu tenho que ter o outro se relacionando com esse um. Então vamos ver. Um relaciona com um, então tem que ter um relacionando com um. Bom, tá aqui, né? É o mesmo elemento. Então 1, 2, 2, 3, 3 é tranquilo, né? Tanto o primeiro relaciona com o segundo, quanto o segundo com o primeiro, tá? E esses dois aqui, eles mostram que essa operação, ela vai satisfazer, essa relação vai satisfazer a segunda propriedade também, porque eu tenho que 1 relacionou com 2 e aqui mostra que 2 relacionou com 1. Então isso mostra a segunda propriedade sendo satisfeita. E a terceira? Se o primeiro relaciona com o segundo e o segundo com o terceiro, então o primeiro relaciona com o terceiro. Então vamos ver essas 4 listas aqui. O que elas mostram? 1 relaciona com 2 e 2 com 1. Então, olha, por transitividade, o 1 tinha que relacionar com 1. Esses 3 pares estão dentro do conjunto. Então, a condição primeiro com segundo, segundo com terceiro, implica primeiro com terceiro, está presente aqui. Certo? Vamos ver a outra possibilidade de relação. 1 com 2 e 2 com 2. Então, o 1 com 2 e 2 com 2 implica por transitividade 1 com 2. 1 com 2 está aqui dentro. 2 com 1 e 1 com 1. Olha só. 2 com 1 e 1 com 1. Então aqui dentro tinha que estar quem? Se 2 vai com 1 e 1 vai com 1, o 2 vai com 1. Bom, o 2 com 1 repetiu aqui, né? Então eles também estão dentro. Quando o 2 relaciona com 1 e o 1 relaciona com 2, por transitividade 2 relaciona com 2. Agora a pergunta é, 2 com 2 está lá dentro? 2 com 2 está lá dentro. Vocês estão observando, gente? Vou repetir. 1, 2 e 2, 1. 1, 2 e 2, 1 estão aqui dentro. Por transitividade, olha só, 1 vai no 2 e 2 vai no 1, 1 vai no 1. Ou seja, 1, 1 tem que estar aqui dentro. E sim, ele está aqui dentro. Então, quando eu coloco os 3 pares assim, eu estou dizendo que 1 implica 2 e 2 implica 1 e, portanto, por transitividade, 1 implica 1. E esses 3 pares estão dentro dessa relação. Então, em todas essas 4 análises, eu observei esse tipo de coisa. Se o primeiro e o segundo pares estão, isso implicar no terceiro par também está. Então, como isso ocorre, esta relação ela é transitiva, porque toda vez que um par AB e um par BC está dentro dessa relação, eu consigo provar que o par AC também está. Bom, o que é o quociente? Vejam, nesta relação aqui, eu tenho sempre 1 e 2 participando da relação. E nesta aqui também 1 e 2. 1 e 2 e 1 e 2. Tá? Então, como o 1 equivalente a 2 e 2 equivalente a 1 e tal, então 1 e 2 estão dentro de uma classe de equivalência. A classe de equivalência é formada por aqueles que são congruentes, são equivalentes entre si. O 1 é equivalente a ele mesmo e equivalente a uma coisa diferente que é o 2. O 3 só é equivalente a ele mesmo. Tá? Então, 1 é equivalente com 2 e o 3 só é equivalente com ele mesmo. Se 1 é equivalente com 2, 1 e 2 pertencem à mesma classe. E como o 3 só é equivalente a ele mesmo, o 3 pertence a outra classe. O que é esse quociente? É um conjunto formado por elementos que são classes de equivalência. Como 1, 2 é uma classe, 3 separadamente é outra classe, então esses dois são os dois elementos do quociente. Agora vamos ver essa relação, mostrar que ela não é de equivalência. Por que ela não é uma relação de equivalência? Alguma propriedade não pode ser, não vai ser satisfeita. Vamos ver. Todo mundo relaciona com si próprio, tá aqui. Agora, alfa relaciona com beta. Para ser relação de equivalência, beta tem que relacionar com alfa. O que significa isso? Que o beta-alfa tem que estar aqui dentro. Mas não tem beta-alfa aqui dentro. Então significa que o alfa relaciona com o beta e o beta não relaciona com o alfa. Então isso já é suficiente para dizer que a relação não é de equivalência.
Mas eu poderia arrumar outros argumentos, gente. Olha só. Alfa vai em beta, beta vai em gama. Para ser relação de equivalência, tinha que ter o alfa gama. E também não tem. Então seria um outro motivo para a relação não ser de equivalência. Agora vamos considerar essa relação. Vamos provar que ela é de equivalência. O que significa ser relação de equivalência? A primeira propriedade, x tem que relacionar com x. Mas esse é verdadeiro, porque x relacionar com x significa que x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Né? Todo mundo ao quadrado é igual a ele ao quadrado, claro. Então todo mundo relaciona com todo mundo. Se x relaciona com y, ou seja, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Sim, isso é verdadeiro. Né? Na igualdade de quadrados, se eu trocar um de lugar para o outro, continua valendo. E a transitividade também, né, gente? Porque se x ao quadrado é y ao quadrado e y ao quadrado é z ao quadrado, então x ao quadrado é igual a z ao quadrado também. Então essa relação é uma relação de equivalência. Quem está numa mesma classe? Todo mundo que relaciona consigo. E com o outro. Com que outro? O x relaciona-se com todo mundo que tiver o mesmo quadrado que ele. Então, 1 relaciona com menos 1. Certo? A relação de equivalência é dita assim. Então está na mesma classe e todo mundo tem o mesmo quadrado. 2 tem o mesmo quadrado de menos 2. 3 quadrado igual ao de menos 3. Então estão na classe todo mundo que for do tipo um número e o seu simétrico, né? Que são aqueles que têm o mesmo quadrado. Então eu posso pegar o conjunto dos números inteiros e separando em classes de equivalência vai dar 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, certo? Portanto, Z, quociente, relação de equivalência definida acima, é formado pelos elementos cujas classes são essas aí. A classe do zero é formada apenas pelo zero, né, porque é só ele que é quadrado de si mesmo. Menos 1 em 1, menos 2 em 2, ou seja, todos os números e seus respectivos simétricos, porque são aqueles que têm o mesmo quadrado, né? Então, cada um deles forma uma classe, e Z, quociente, relação de equivalência, é o conjunto cujos elementos são essas classes. Vamos em construção do Zn? Vamos fazer umas contas aqui. Z5 é a classe dos restos de 0 a 4. Então, de 0 barra até 4 barra. Quanto que é 4 barra mais 1 barra em Z5? 4 mais 1 é 5, que deixa resto 0. Então, em Z5, 4 mais 1 é 0. 3 vezes 3 dá 9, que deixa resto 4 quando dividido por 5. Então, em Z5, 3 mais 3 é 4. Z6 é formado pela classe dos restos de 0 barra a 5 barra. Então, 5 mais 3 é 8, que deixa resto 2 quando dividido por 6. Ou seja, em Z6, 5 mais 3 é 2. 4 vezes 4 é 16, que deixa resto 4. Então, em Z6, 4 vezes 4 é igual a 4. Então, é isso aí, pessoal.